Está iniciada então a nossa gravação, né. Então hoje a gente vai, continuar, né, os assuntos que nós estamos vendo, vamos terminar o conteúdo na nossa disciplina. Falta só ver a parte de transmissão sem fio, tá. Só dando uma relembrada aqui, semana passada nós terminamos vendo a parte de fibra ótica, né, cabo submarino, nós vimos com a última coisa que a gente viu foi o mapa de passagem de cabo pelo mundo, né. Vamos falar agora de um tipo de transmissão bastante importante, que é a transmissão sem fio, né, que permite a comunicação entre máquinas sem necessidade de passagem de cabos. Bom, então com relação à transmissão sem fio, né, ela é adequada tanto para ligações ponto a ponto quanto para ligações multiponto, né. Com transmissões sem fio, dependendo da tecnologia que a gente utilize, a gente consegue facilmente, né, fazer um alinhamento de antenas, né. Com esse alinhamento de antena nós podemos, por exemplo, pegar um determinado ponto que está aqui e quer falar a gente tem um ponto que quer falar exatamente com outro ponto, tá, concentrar uma transmissão. Então a gente consegue botar uma antena chamada direcional, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Essa antena direcional, ela faz a transmissão em linha reta até um outro determinado ponto. Outro ponto também recebe com uma antena direcional e essa informação chega em comunicação direta, tá. Agora também podemos fazer ligação, multiponto, né. Na ligação multiponto, por exemplo, é o que acontece com Wi-Fi dentro de uma casa, onde você tem um ponto central, esse ponto central ele transmite em várias direções, tá, simultaneamente, e vários receptores nas várias localidades conseguem receber essa mesma informação ao mesmo tempo, tá. Então a gente pode usar esse tipo de comunicação nesses 2 casos. Esse caso ponto a ponto é mais utilizado quando a gente quer fazer enlace de longa distância entre 2 locais, né, e o multiponto é mais genérico, né, funciona tanto em distribuição local como Wi-Fi, como satélites também tem muita facilidade em fazer distribuição multiponto, né. Uma empresa de TV via satélite, por exemplo, ela aponta uma antena que pega uma região enorme do planeta, né. Então essa antena, gente, é uma transmissão multiponto, né. Transmissão sem fio, ela sempre é uma alternativa viável onde é difícil a instalação de cabos. Esse difícil não precisa ser difícil tecnicamente não, tá. Pode ser difícil do ponto de vista legal, né. Por exemplo, você tem que passar até por uma distância perto, não precisa atravessar uma rua. Legalmente é muito difícil, né, se você quiser fazer direito, conseguir uma autorização para passar um cabo pela rua é bem complicado, tá. E uma e você pode usar equipamento sem fio para fazer uma ligação dessa de curta distância com muita facilidade, não precisa nem contratar pessoal, tá. Você especializado, dá para qualquer um fazer, né. O emprego é importante para a comunicação entre dispositivos portáteis no ambiente de rede local, né. Isso aí é o caso, por exemplo, das redes sem fio. Ou desculpe, das redes de Bluetooth, né, que é um tipo de rede sem fio. A rede Bluetooth é uma rede de interconexão de sistemas, então você, por exemplo, quer usar um fone de ouvido, não quer ficar sendo incomodado pelos fios, né. A transmissão sem fio se adequa facilmente, tá. Um mouse Bluetooth, um teclado Bluetooth, né, tudo isso utiliza comunicação sem fio, né, então é mais confortável, né. Às vezes, você tem sensores mesmo, né, um smartwatch, por exemplo, que fica contando seus passos, vendo frequência cardíaca, aferindo pressão, né. Você não precisa ficar ligando ele por cabo num celular ou num computador para baixar a informação, né. Via comunicação sem fio, você pega toda essa informação. Então você não precisa ficar com cabos presos ao seu corpo, né. Possui grande utilidade em aplicações onde a confiabilidade do meio de transmissão é indispensável, tá. Confiabilidade, não vamos confundir com confidencialidade, tá. Confidencialidade a gente trata embaixo, confidencialidade a gente fala, a respeito de dados sigilosos, né, ter certeza que ninguém vai interceptar a informação. Transmissão sem fio, todos recebem, né, mesmo que seja ponto a ponto, dá para alguém entrar no meio do caminho e tentar escutar, tá. A gente está falando aqui então de confiabilidade, que é ter certeza que o meio de transmissão vai funcionar durante um bom tempo, tá, durante muito tempo e sem nenhum tipo de problema. Como não existe a passagem de cabos, tá,
são meios muito confiáveis, né? Dificilmente a gente vai ter problemas com esse meio, né? Sem contar que rede sem fio, transmissão sem fio, você pode, diferente, por exemplo, uma fibra ótica. A fibra ótica é um excelente meio de transmissão, mas se você quiser fazer redundância com fibra ótica, você não pode botar duas fibras passando pelo mesmo lugar, porque se der um problema, por exemplo, de uma obra que rompe a fibra, não adianta você passar duas, três, quatro para ter redundância, porque o mesmo trator que vai destruir uma fibra destrói todas as fibras, tá? Já com rede sem fio, não. Se você quer garantir uma redundância que o sistema não pare, você pode botar duas rádios passando pelo mesmo local, tá? Porque a única forma de parar é se der problema em um rádio, e isso não vai interferir no funcionamento do rádio que está ao lado dele, tá? Então, a redundância por rede sem fio é fácil, tá? E é bastante importante. É claro que o ideal é você não fazer redundância sempre usando um mesmo meio, né? Então, o ideal é quando você fazer uma comunicação que necessita redundância, você passa um meio cabeado e um meio sem fio, por exemplo. Use os dois ao mesmo tempo, né? E se der problema num, o outro assume toda a comunicação. Não é adequada quando transita pela rede dados sigilosos, né? Esses dados sigilosos, se a gente está usando transmissão sem fio, qualquer um pode interceptar, tá? Mas a gente consegue minimizar, né, por intermédio de utilização de algoritmo de criptografia, né? Com criptografia, a gente esconde aquela informação, tá? É, digitalmente, né? E então fica tudo mais seguro. A transmissão sem fio, normalmente, ela é feita por ondas eletromagnéticas, tá? Aqui está uma ideia do espectro eletromagnético que a gente chama, tá? Ondas eletromagnéticas são ondas que normalmente é, o sensor do ser humano para onda eletromagnética são os olhos, tá? O ouvido, ondas sonoras, elas não são eletromagnéticas, tá? São ondas mecânicas, são ondas de variação de pressão no ar, né? Então, nosso sensor são os olhos. O nosso sensor pega uma faixa muito pequena do espectro eletromagnético, né? Então, tá até aqui, ó, faixa da luz visível, essa faixa aqui, ó, tá? Que vai um pouco mais, se a gente for falar em termos de frequência, né? De 10 a menos 5 metros, tá? Até 10 a menos 7 metros, mais ou menos. Então, isso aqui é a faixa do espectro eletromagnético que o ser humano consegue enxergar. Agora, a faixa que pode ser utilizada para transmissão sem fio é enorme, né? Desde as mais baixas, a rádio de ondas curtas, por exemplo, então essa faixa de onda de rádio, tá? É, tem a faixa de micro-ondas, que está representada por um forno de micro-ondas, tá? Essa imagem eu peguei na internet. É porque o forno de micro-ondas também utiliza essa faixa, tá? Não é apenas micro-ondas. A gente chama de micro-ondas as faixas, as redes que estão nessa faixa, tá? O espectro mais baixo que a gente enxerga é o vermelho, né? Então a gente chama de infravermelho aquela faixa que está logo abaixo da faixa de luz que a gente consegue enxergar. O infravermelho é bastante importante para a comunicação, tá? São meios fáceis de serem gerados, fáceis de serem capturados, interpretados, tanto que foi usado no passado para comunicação no computador de curto alcance, e hoje em dia ainda é muito utilizado por controle remoto, né? Então, basicamente, todo controle remoto que a gente tem por aí é infravermelho, né? Deixa eu até fazer um teste aqui que eu não tinha feito, mas vamos ver se eu consigo usar para mostrar para vocês. Vou abrir aqui a câmera. Então, o controle remoto, ele pulsa a luz, né? Ela vai chegar no outro lado. Vamos ver se a minha câmera vai captar. Então, aqui tem um controle remoto. Aqui, ó. Você percebe quando aperta o botão, ele acende, né? A olho nu você não enxerga. Se você estiver olhando para o controle remoto, você não vê nada. Mas se você bota na câmera do celular ou numa câmera, essa câmera ela capta o infravermelho, tá? Então você pode ver aqui, né? Conforme eu aperto, ele pisca. Essa piscada, claro, está piscando muito rápido, a câmera não consegue pegar com facilidade a piscada, mas conforme ele pisca, ele vai dando informações para o receptor. É uma maneira bem fácil de saber se o seu controle remoto está funcionando, né? Se alguma coisa está funcionando, se é sua TV ou seu controle remoto. Maneira fácil de testar é você virar o seu controle remoto para a sua câmera de celular, apontar e ver se ele está piscando. Se ele estiver piscando, o controle está funcionando. Provavelmente o problema é do outro lado.
Acima do infravermelho vem a luz visível, aquela que a gente enxerga. Mesmo a luz visível, ela é bastante utilizada, tá? Em comunicação sem fio, sistema de raio laser, por exemplo, laser é a luz visível, né? Acima da luz visível vem a ultravioleta, que são os raios que já fazem mal ao ser humano, né? Raios ultravioleta, raio-x, raios gama, se a gente ficar exposto muito tempo, ou então a uma incidência muito forte desse tipo de raio, pode gerar câncer, né? A gente pode ter alguns problemas, né? Então, vendo essas ondas aqui, falar um pouco de cada uma delas, sobre a utilidade de cada uma delas para comunicação, tá? As ondas mais baixas são as ondas de rádio, que a gente utiliza. Elas são ondas que elas são, as características delas são fáceis de gerar, tá? Percorrem longas distâncias. Na verdade, quanto mais baixa a frequência, mais longe o sinal normalmente chega, né? E uma característica delas que facilitam é que penetram em prédios facilmente. Na verdade, penetram em objetos sólidos facilmente. Uma onda de rádio ela passa fácil por uma parede, né? E elas percorrem todas as direções a partir da origem, né? Então, transmissor e receptor não precisam estar alinhados. Claro que você tem antena. A gente usa rádio, escuta rádio em carro, com tranquilidade, né? Então, são ondas que são muito fáceis de ser utilizadas, tá? Agora, essas propriedades, né, a onda de rádio, ela tem uma faixa muito grande de frequência, tá? Nas frequências mais baixas, a principal característica dela é de atravessar o obstáculo, tá? Só que a potência ela cai mais rapidamente conforme a distância aumenta. Na frequência mais alta, ela já tende a viajar em linha reta e a ricochetear obstáculos, né? Então, ela tende a gente pode usar, por exemplo, obstáculos se a gente quiser direcionar um sinal, tá? Então, sinais de antenas parabólicas, por exemplo, usa alta frequência, que é muito mais fácil bater no, no receptor, né? Logo a gente vê uma antena parabólica, mas ele é basicamente isso aqui, ó, né? Uma antena de baixa frequência, ela atravessa sinal com muita facilidade. Então, se você botar aqui um transmissor aqui no meio, usar baixa frequência, o que acontece? A onda vem e atravessa o obstáculo. Agora, a alta frequência, tá? Como ela tem essas duas características, ó, viajar em linha reta e ricochetear obstáculos, se você coloca alta frequência, o que vai acontecer? Você faz uma transmissão, bate na parábola, e conforme bate na parábola, ela vai em linha reta para o lugar que refletiu. A parábola é uma curva que ela tem a probabilidade de todas as linhas que vêm paralelo ao eixo, né? Esse aqui é o eixo da parábola, todas as linhas que saem do foco, batem na parábola, ela sai paralela ao eixo. Então, todas as linhas que saem, elas vão naquela direção. Então, com um ponto central que transmite todas as direções, a informação bate na parábola e toda a energia de transmissão é concentrada numa direção só. Para que isso funcione, então, a gente vai usar a frequência mais alta, que tem essas características. Em todas essas frequências aí, nós temos problemas de interferência de motores elétricos e outros equipamentos elétricos, tá? Um equipamento elétrico gera onda eletromagnética. Então, se você coloca uma antena perto de um motor, esse motor pode estar interferindo no funcionamento da antena, tá? Um aspecto importante é que a interferência entre usuários é um problema, né? Tanto que os governos exercem um controle bastante rígido sobre o uso, tá? Sobre a transmissão de rádio. Para você usar um rádio, uma frequência que não seja uma frequência de uso público, né? Que são aquelas frequências próximas de 800 Hz, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, tá? São frequências licenciadas para uso geral. Se quiser usar uma outra faixa de frequência, tem que ter autorização. Inclusive, as sanções são sérias, com multas e, dependendo da frequência utilizada, até prisão. Ondas de rádio, normalmente, elas são transmitidas por antenas omnidirecionais, tá? Omnidirecionais enviam sinais em todas as direções, tá? Então, uma torre de antena envia sinal para todos os lados, tá? É possível construir uma antena que dê esse ganho aqui, isso aqui a gente chama de um ganho, tá? Aqui está o eixo Z, então daqui está para cima. Então, as antenas, normalmente, transmissores de rádio constroem antenas onde a maior parte da energia vai na horizontal, tá? Então, significa que essa antena aqui, ela transmite com grande potência, né?
para os lados, né? Como a imagem aqui dá a entender, tá mais energia para os lados. Ela transmite para cima também transmite, mas ela transmite com menos energia, né? Se você pegar um ângulo inclinado aqui, se o tamanho da seta for potência, né? A potência de transmissão em eixos inclinados é menor, né? Transmissão para cima, a potência é menor ainda, tá? Porque isso aí permite que a maior parte do sinal seja concentrado na transmissão horizontal. E normalmente é o que acontece, né? É, a antena normalmente está no mesmo plano, num plano bem próximo de quem vai receber. Então, esse tipo de ganho privilegia, torna mais eficiente o gasto de potência com o transmissor. Em relação às microondas, acima de 100 MHz, as ondas trafegam em linha reta, né? Então, com isso, podem ser captadas com mais facilidade, aquilo que eu conversei com vocês sobre a antena parabólica. Então, a concentração de toda a energia num pequeno feixe, né, através de uma antena parabólica, oferece um sinal muito mais alto para relação ao sinal ruído, né? A gente tem um sinal muito mais forte do que o ruído. Então, a transmissão fica muito mais fácil de ser percebida pelo outro lado, tá? Porém, né, como passa a ser direcional, o que acontece? As antenas também têm que ser alinhadas com o máximo de precisão. Você tem uma situação que você bota uma parabólica aqui, e essa parabólica concentra quase todo o feixe nessa direção aqui. Então, mesmo que essa antena esteja certinho na direção da outra, se a outra estiver, por exemplo, um pouquinho desalinhada, o eixo dela está aqui, ó, tá? A recepção dela fica bem prejudicada, porque tanto para a transmissão quanto para a recepção vale a parábola, tá? Então a parábola está aqui, né? A gente viu o caso da transmissão, que a informação sai, baixa no anteparo e segue em linha reta. Mas da mesma forma, a transmissão que ela está recebendo, conforme vem e baixa no anteparo, é refletida direto pelo ponto focal da antena. Na verdade, é onde fica a antena, né? Então aqui é o foco da antena recepção. Se o transmissor não está mandando, tá, no foco certo, não está mandando de maneira alinhada, não vai bater no anteparo para voltar para a antena propriamente dita, né? Para o foco da antena. Então ele não vai receber essa informação. Da mesma forma, quem está do outro lado, né? A informação quando bate, vamos supor, o foco está aqui. Se tá muito inclinada a antena, bateu no foco, o reflexo sai e não vem exatamente pelo foco, tá? Então as antenas precisam estar muito bem alinhadas, tá? O alinhamento entre antenas também não é tão difícil assim, né? Como é que a gente faz o alinhamento da antena? Normalmente, você bota um receptor, você está aqui na antena, tá? E aí você bota você meio que alinha as duas, né? No olho mesmo, tá? Bota apontadas bem umas para as outras. Aí, pegar aqui atrás, né? A antena ela está ligada por cabo em algum lugar, aí aqui tem um receptor. O receptor está dando a potência do sinal que chega nessa antena aqui. Conforme você vai mexendo a antena para os lados, para cima, para baixo, tá? Ele vai dando a variação da potência. Então, quando você chega no máximo de potência que você está recebendo aqui, significa que essa antena já está alinhada, né? Aí você vai ter que na outra ponta também, normalmente isso é feito em par, né? Vai ter alguém também na outra ponta. Aí, ao invés de mexer do outro lado, você vai mexendo do outro lado também para os lados, para cima, para baixo. Você vai vendo também o ganho de potência aqui no receptor, né? Aí, quando você tiver já no máximo de ganho, significa que as antenas estão alinhadas, né? Recepção de satélite é bastante parecido, né? Como é que você faz uma recepção, por exemplo, pela Sky, né? Operadora de TV satélite? A pessoa, quando vai na sua casa, ela vai ter que ter um mapa da região, que ela vai ter que ter uma ideia, né? Então, você está aqui assim, tá? Você tá, a vista de cima, tá? Um mapa. O satélite está nessa direção aqui assim. Então, você está na casa aqui, pela localidade, pela coordenada, botar uma vista de lado agora aqui, tá? Pela coordenada, o cara que vai instalar ele já sabe o ângulo de inclinação que tem que ter antena. Então, ele já bota naquela inclinação, tá? Ele vem com o próprio local onde a antena é parafusada, ela já tem ali uma espécie de esquadro com valores. Então, ele já bota mais ou menos no ângulo correto de inclinação, que é a altura que a antena vai ter. Ele, pelo mapa também, ele mais ou menos sabe a direção, ele alinha mais ou menos na direção, numa vista de cima, e você vai ficar mais ou menos alinhado com o satélite. Isso já é suficiente para aquela antena receber algum sinal, mesmo que fraco, tá? O próprio receptor da TV, por satélite, dá
qual é a potência do sinal que está chegando. Ele faz a mesma coisa, ele vai mexendo bem devagarzinho a antena, vai dando pancadinhas bem leve na antena, e ele vai conseguindo melhorar o ganho da antena. Tá? Às vezes, depois de uma ventania muito forte, se a antena não estiver bem presa, pode ser necessário dar fazer um ajuste fino nessa antena, né? Mas não é muito difícil fazer um alinhamento. O equipamento ajuda. Ou então, né, conforme está falando, as antenas devem estar alinhadas com o máximo de precisão. Quanto mais alinhada, melhor o ganho do sinal. Essa direcionalidade permite o alinhamento de vários transmissores, né? Se eu tenho uma antena omnidirecional que transmite para todos os lados, como aquela antena transmite para todo lado, aquela faixa de frequência só pode ser utilizada uma vez. Já numa antena direcional, tá? Em transmissões de ponta a ponta, transmissões direcionais, você pode ter, por exemplo, uma antena aqui, ó, que está se comunicando com uma outra antena do outro lado. O feixe está passando por aqui. Você pode colocar outra antena aqui, por exemplo, usando a mesma faixa de frequência. Os sinais se cruzam, mas não tem problema nenhum, eles não se interferem, né? Porque a interferência não é no sinal propagando pelo espaço. A interferência é no receptor. Como essa informação não passa no receptor, não tem problema nenhum. Agora, se eu boto uma antena aqui e uma outra antena aqui, aí eu posso ter problema. Porque a minha transmissão vai fazer o quê? Ela não tem problema aqui, não tem, porém ela cruza, né, uma antena. Quando cruza uma antena, aí pode dar problemas de interferência. Então, vai ser muito difícil acontecer, tá? Quando você vai fazer instalações, você faz medições na área para saber se está acontecendo, você tem um mapa de instalações, tá? Quando você fazer uma instalação de uma antena, vou falar assim, profissionalmente, colocar uma antena de comunicação, você tem que entrar com um projeto junto ao governo, junto à Anatel, tá? E um mapa de onde passam os seus sinais, tá? Então a coisa não é feita de qualquer maneira. Então é fácil evitar esse tipo de problema, se fizer direito. Então, aqui eu estava falando das antenas direcionais, né? Aqui está o foco. Aqui tá, esse aqui é o que a gente chama de antena parabólica, tá? O foco da antena, deixa eu pegar a próxima imagem, aqui para uma antena parabólica. Esse aqui é um desenho de uma antena, né? Então está aqui a parábola, está aqui atrás, e aqui está a antena propriamente dita. Tem uma haste que leva uma cabeça de transmissão e recepção, né? Um RF aqui, tá? É isso aqui que faz a transmissão. Essa transmissão aqui, na verdade, é omnidirecional. Ela transmite para todos os lados, tá? Essa cabeça. O que acontece é que essa cabeça transmitindo para todos os lados, ela transmite para cima, ela transmite para cá, ela transmite também reto, ela transmite para baixo, ela transmite para efetivamente todos os lados. Porém, aquela porção que vai na direção da parábola, todas elas estão refletidas, né, em linha reta no mesmo caminho, tá? Então, a gente concentra uma boa parte do sinal na mesma direção. Quando chega no destino, vamos supor, está chegando aqui, vem, bate na parábola, vem pelo foco também. Então, as várias ondas que chegam, elas reforçam o sinal que chega pelo foco. É o funcionamento de uma antena parabólica, né? Isso aqui é o que a gente chama de um captador, captador direcional, tá? É um equipamento que é parecido com uma antena parabólica, que na verdade ele é uma parabólica, tá? Só que ele não tem a parábola completa, tá? Ele tem só... Só que essa parábola aqui também não está completa, tá? Uma parábola ela é infinita, né? Uma curva, uma parábola, tá? Mas aqui é um pedaço menor de uma parábola. Então, da mesma forma, o sinal ele vem, bate nessa curva e vai em outra direção. Tá? E para recepção vale a mesma coisa, a informação vem, bate e desce pela guia de onda. Essa aqui é a antena que a gente está acostumado a ver. Se vocês prestarem atenção na rua, vocês também veem uma antena como essa que parece um tambor. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma antena parabólica como essa aqui. A diferença é que aqui em volta, né, é para proteger a antena contra chuva, tá? Contra vento, sol, fazer uma proteção mesmo daqui da cabeça da antena. O que acontece? Ela tem em volta um prolongador dela, então aqui coloca aqui em volta dela algo para prolongar e bota aqui uma capa, um plástico que não atrapalha a transmissão em micro-ondas, tá? Não atrapalha a transmissão de rádio frequência. E aí, com isso a antena fica mais protegida, tá? Ela fica limpinha lá dentro, então é só proteção. Mas isso aqui é uma antena parabólica.
Relações a ondas milimétricas infravermelhas, tá? Elas hoje em dia estão com uso menor na computação, mas esse aqui é um exemplo, ó. Os primeiros celulares eles tinham comunicação por infravermelho. Você podia botar um adaptador infravermelho no computador e fazer uma troca de informação sem fio entre celular e computador, né? Hoje em dia é muito utilizada o controle remoto sem fio, conforme eu já conversei mais cedo com vocês, tá? É, é usada em comunicação de curto alcance, tá? São relativamente também baratas e fáceis de construir, direcionais, tá? Elas não atravessam obstáculos sólidos. Isso aqui é visto como uma qualidade, tá? Não atravessar obstáculo sólido. Por quê? Primeiro, tem menor interferência, né? Se você está, por exemplo, controlando uma televisão numa sala, você usa o controle remoto. Se do lado tem um quarto, essa onda atravessasse a parede, você mexeria na televisão do quarto, ou mexeria na televisão da sala também, ou vice-versa, tá? Já que as TVs estão próximas. Como elas não atravessam parede, não tem interferência entre os sistemas, né? Existiram, tá, no passado, tá? Claro que ainda existe, né? Mas hoje em dia não se usa mais, equipamentos sem fio, tá? Pontos de acesso mesmo, muito parecido com os pontos de acesso atuais, só que eles não utilizavam a faixa de frequência de 2,4 GHz, né? Que é o que a maioria utiliza hoje. Eles utilizavam infravermelho, tá? Mas era comunicação de baixa velocidade, normalmente 1 a 2 megabits por segundo, mas eles tinham a qualidade de, quando você colocava ele dentro de uma sala, você tinha uma segurança maior, porque a comunicação entre computador e ponto de acesso se restringia à sala, não havia comunicação fora, tá? Então a probabilidade de interferência era muito pequena, a probabilidade de capturar essa transmissão também muito pequena, dava uma maior segurança. Ondas de luz, né? A gente já viu aqui ondas de luz em fibra ótica. A fibra ótica ela funciona como um guia de onda, a gente pode fazer curvas à vontade com a luz, mas a gente também pode utilizar luz para transmissão direta pelo ar, tá? Com raios laser. Então, esse aqui é um equipamento, né, de comunicação em rede, tá? De comunicação de dados em longa distância utilizando raio laser. Você tem, no mesmo equipamento, né, ele envia um raio laser pulsando até o destino, o outro destino também envia um raio laser pegando no receptor dele, né? Então, pode ser usado para conectar redes por intermédio de raio laser, com uma natureza unidirecional. O laser ele tem uma frequência muito alta, então a gente consegue transmissão de alta velocidade com raio laser, né? O problema de trabalhar com raio laser é que ele tem muita dificuldade em penetrar chuva ou neblina. Então, uma chuva fraca tem pouco problema. Agora, uma chuva mais forte, né, dificulta a comunicação. Neblina praticamente inviabiliza a comunicação, tá? Então, tem que ser muito bem pensado a sua utilização. Normalmente, ele é feita quando você vai ter enlaces temporários. Você precisa botar um enlace, por exemplo, de um dia ou de uma semana entre dois pontos distantes, é uma excelente opção, tá? Desde que não, desde que o tempo ajude, tá? Obviamente precisa ser alinhado também, mas o raio laser é mais fácil de alinhar, tá? Porque o laser é luz visível, a gente enxerga. Então, como é que você faz o alinhamento? Você bota dois equipamentos, você vai de um lado, né? Se for muito longe, você bota um binóculo e você vai ver exatamente onde o laser está batendo. Então, qualquer que seja o laser, né? O laser está batendo aqui em cima. Você bota o binóculo, você vê que está batendo em cima, você vai apertando o parafuso, vai alinhando ele até ele chegar na posição que você quer. E alinha os dois também com muita facilidade. O calor do sol também pode atrapalhar, né? Então você pode ver que está na beirada de um prédio, ó, e normalmente coloca bem na beirada mesmo. Se você coloca ele no meio de um prédio, o que que acontece? O sol batendo, ele pode gerar ondas de calor, o calor subindo pode desviar o raio laser, né? Então ele tem que ser instalado levando em conta esse seu aspecto. Por fim, um meio de comunicação muito importante, tá? No passado já foi mais, tá? Mas hoje, com a instalação das fibras óticas, os satélites estão sendo menos utilizados, mas ainda são bastante importantes. A transmissão, por exemplo, de TV via satélite, obviamente, é por satélite, né? E de vez em quando a gente vê o lançamento de um satélite aí. Então, satélite de comunicação ele pode ser considerado como um repetidor de micro-ondas no céu, tá?
Ele normalmente tem diversos transponders, cada um vindo a parte do espectro. Tá? Então, transponder é, a gente pode dizer que é o que seria a antena do satélite, entre aspas. Tá? Cada um, então, ele recebe, amplifica o sinal, regenera o sinal e transmite em outra frequência. Como é o satélite, né? A gente tem aqui, por exemplo, a curvatura da Terra. Tá? Um ponto aqui vai falar com outro ponto aqui. Não dá para transmitir diretamente. Então, normalmente tem um satélite que está no meio do caminho, né? Então, tem uma antena direcional aqui. A estação transmite para o satélite recebe por uma antena dele, por outra antena dele, transmite por outro ponto. Tá? Então, o satélite é apenas um repetidor que está lá no céu. Ele pode usar feixes largos ou feixes estreitos, tá? Dependendo do tipo de antena que ele tem. Tá? Inclusive, ele pode ter antena de feixe largo até de feixe estreito no mesmo satélite. Então, você tem aqui, de novo, a superfície da Terra. Você tem um satélite aqui, você tem um satélite feixe estreito, significa o quê? Que a antena do satélite transmite numa região bastante fechada. Então, ela transmite numa pequena região da Terra. Tá? Dependendo, por exemplo, um satélite de comunicação de companhia telefônica, tá? Então, normalmente é feixe estreito. Ele vai cair exatamente em cima da antena que vai fazer a comunicação dele. Uma antena como essa aqui, por exemplo. Ó, vou comentar lá daqui a pouco. Tá? Ou você pode ter, por exemplo, um satélite de transmissão de TV. O ideal é que ele tenha um feixe largo para pegar vários clientes. Então, ele tem uma antena aqui, que ele tem um feixe bem largo, né? Ele pega uma área bem grande para a transmissão. Tá? Quando usa feixe estreito, normalmente são utilizadas essas antenas aqui. Essas aqui são antenas gigantescas, tá? É, isso aqui, por exemplo, ó, que tem aqui, vou pegar aqui, laser. Isso aqui, por exemplo, ó, tá aqui, é uma entrada, tá uma parte coberta para a pessoa entrar abrigada da chuva. Então, você vê, isso aqui é mais alto que uma pessoa, tá? Esse trechinho aqui. Você pode ver pelas árvores no fundo, ó, a altura que a árvore está. Então, são antenas gigantescas mesmo, que tem algumas características. Primeiro, o tamanho da parábola dela é enorme, né? Para conseguir captar uma quantidade bastante grande de feixe, porque o satélite está muito longe, né? Ele está lá fora da atmosfera, está lá longe, tá? Quilômetros de altitude, né? Então, ele é dezenas de quilômetros, né? Então, quanto maior a parábola, melhor a qualidade do feixe, tanto para receber quanto para enviar. E outra coisa, né? Normalmente, quanto mais longe está o satélite, maior o tempo de ida e volta da informação, né? Então, se você pegar, deixa eu pegar novamente aqui, pega a superfície da Terra aqui assim, ó. Você tem um satélite que está baixinho, o tempo de ida e volta é 1. Se você pega um satélite que está lá longe, o tempo para ir, para voltar é outro. Então, obviamente, para a comunicação, principalmente comunicação telefônica, né? Ou comunicação de tempo real, o ideal é que o satélite esteja mais baixo possível. Agora, uma outra característica é, quanto mais baixo o satélite, mais rápida tem que ser a velocidade dele girando em torno da Terra, senão ele cai. Tá? Então, satélites de baixa órbita, a baixa órbita, eles passam muito rápido. Então, essa antena aqui, ela acompanha o satélite, né? Faz o traqueamento, que a gente chama, né? Pode ver que ela tem motores, ó, ela tem um eixo em que ela gira, né? É, ela gira nesse sentido aqui, né? A antena, ela vai girando para cima e para baixo, mas ela também gira em torno, ela também gira no eixo vertical. Então, ela tem eixos de giro, ela pode apontar para qualquer lugar. Conforme o satélite passa, essa antena vai girando junto com o satélite, mantendo alinhamento com o satélite para poder receber bem a informação, né? Aqui é um formato típico de um satélite, né? É, tem antena, placas solares, né, para receber energia, já que não tem como levar energia até ele, ele capta a energia do sol para poder funcionar. Bom, o que a gente tem? Eu comentei com vocês que quanto mais baixo o satélite, mais rápido ele tem que girar, senão ele cai. Quanto mais longe, mais devagar ele precisa girar. Então, é calculado uma altitude, uma altitude de 36 mil quilômetros, tá? É bem alto, é bem longe, tá?
que tem a 36 mil quilômetros? A velocidade que o satélite tem que girar quando ele está a 36 mil quilômetros, novamente a Terra. A Terra está girando nesse sentido aqui, vamos supor, tá? Está girando aqui. Se você tem um satélite que está a 36 mil quilômetros, 36K quilômetros, tá? O satélite também vai girar em torno da Terra. Só que nessa altitude aqui, o tempo que o satélite leva para dar uma volta na Terra é 24 horas. Isso é muito importante para a comunicação, essa informação. Porque a Terra também leva 24 horas ali para girar. Então a Terra girou em 24 horas, o satélite girou em 24 horas. O que é que nós temos no final? Se você está aqui na Terra olhando para cima, dá a impressão que o satélite está parado. Ele está girando junto com a Terra, né? Então esse satélite, para um observador na Terra, ele está parado no céu, ele está num ponto fixo do céu. Então, esse tipo de antena aqui ela é necessária porque o satélite não, os vários satélites que não têm essa característica. Então ela tem que ser uma antena móvel, né? Agora, quando nós temos esse satélite que a gente chama de satélite geoestacionário, que ele está num ponto fixo do céu, ele está sempre iluminando a mesma parte da Terra, dá a impressão que ele está paradinho no céu. É o caso dos satélites que fazem transmissão de TV via satélite, né? Então, TV via satélite, o satélite está sempre com a antena virada na mesma direção, a sua antena na Terra também está sempre virada na mesma direção, porque o satélite está sempre parado naquele ponto, tá? Então, ele gira na mesma velocidade que a Terra, tá? O observador vê como se ele estivesse fixo lá em cima, né? Ele é chamado, então, de satélite geoestacionário. Tem algumas características de satélites, né? Normalmente, um satélite possui de 10 a 20 transponders, cada uma com a sua banda, né? Esse aqui é um satélite típico de comunicação de telefonia, então, um satélite mais antigo. Os satélites atuais eles têm uma capacidade maior, mas, de toda forma, todos eles costumam ter de 10 a 20 transponders. A largura de banda é que aumenta com o tempo, tá? Cada transponder aqui é capaz de transmitir 50 megabits, né? E 50 megabits de transponders, eles podem ser usados com 50 megabits de dados ou 800 canais de voz digital 64 kbps. Voz digital 64 kbps é voz digital com qualidade de telefonia sem compactação, tá? Então, uma qualidade excelente, tá? De comunicação, né? Dois transponders podem usar polarização diferente do sinal, tá? Isso pode usar a mesma banda. O que é polarização, né? Eu falei para vocês que quando vai fazer um alinhamento, a gente chega e a gente bota mais ou menos na altura e mexe para os lados, tá? Isso é parte do alinhamento. Quer dizer, isso, na verdade, é um alinhamento efetivamente. Agora, além disso, o que é uma onda eletromagnética? Então, uma onda eletromagnética ela induz uma variação do sinal elétrico ou do sinal eletromagnético, tá? Por onde ela passa. Então, a gente pode representar uma onda eletromagnética dessa forma aqui, ó. A gente representa dessa maneira aqui. Ela viaja assim, variando para cima e para baixo, tá? Imagina que você está aqui, tá? Vou botar aqui o olho, ó. Aqui um olho. Ou uma tentativa de olho, tá? Então, tá olhando aqui. Supor que o olho conseguisse ver essa onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética criada, né, por tecnologia humana, tá? O que ela faz? Se você está olhando aqui, você está vendo essa onda variando assim, de cima para baixo, esse campo variando de cima para baixo, né? Então, você vê essa onda variando aqui assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Agora, você poderia também inclinar, né? Colocar uma inclinação no equipamento, tá? Se você reclina, você pode fazer a variação na horizontal, em vez de na vertical. Então, quem estivesse olhando, estaria vendo o sinal variando dessa maneira aqui, ó. Né? A antena, quando faz a transmissão, ela transmite ou na que a gente chama polarização vertical ou polarização horizontal.
Tá? Então, a sua antena, quando você bota uma antena aqui, né? Vou botar você vendo de frente aqui a sua parábola, tá? Ela tem um eixo dela. Então, você tem que saber também qual a inclinação desse eixo, né? Quando você faz uma instalação numa antena de TV, por exemplo, TV via satélite, no manual da instalação fala qual é o ângulo. Então, você tem que botar, por exemplo, na inclinação, que normalmente é um ângulo inclinado. Normalmente não é na vertical certinho, não. Tem uma inclinação, né? E quando você faz a instalação aqui para fazer a instalação de uma antena de comunicação sem fio aqui, para com rede de computadores, por exemplo, a cabeça do transponder, né? Então, a antena parabólica, ela está aqui. Aí sai uma haste e aqui está a cabeça de transmissão, né? Normalmente, essa cabeça de transmissão, quando você vai encaixar ela na antena aqui, tá? Se você olhar ela, ela é maiorzinha de um lado assim, ó. Tá? Não havia nenhuma necessidade de ser, mas ela é para facilitar a instalação. Tá? Ela é meio retangular. Então, se você encaixa ela como está aqui, tá? É assim, você está numa polarização. É... Então, deixa eu tentar desenhar em 3 dimensões aqui. Ela é mais ou menos assim, ó. Tá? Então, ela a haste dela está aqui assim, ó. Tá? Então, se você encaixa na maneira que eu desenho aqui, tá? A tendência é que o sinal saia na polarização horizontal. Significa que do outro lado o receptor tem que estar na mesma posição, né? Se você botar uma antena aqui assim, do outro lado da sua antena você colocou assim, ó. O que que aconteceu? Essa antena aqui está fazendo a polarização horizontal e essa outra está esperando receber na polarização. É, desenho mal, pera. Na verdade, eu queria desenhar isso aqui, ó, mais em pé. Tá? Eu acho que é assim. Você repara que não estão com o mesmo ângulo. Então, essas antenas não vão conseguir receber bem o sinal. Tá? Então, quando monta as antenas, você pode, na hora que encaixa, você pode encaixar dando um giro nisso aqui. É importante que os dois lados estejam com a mesma inclinação. Tá? Normalmente, você bota ou em pé ou deitado para facilitar enxergar. Né? Se você faz isso, a polarização, você consegue fazer duas transmissões passando pelo mesmo local, inclusive com antenas muito próximas. Porque se uma transmitir com polarização horizontal, outra transmitir com polarização vertical, elas não se interferem. Né? Então, isso é mais um cuidado que tem que ter na instalação de uma antena parabólica. Né? Semana passada eu comentei com vocês esse aspecto da antena parabólica, né? do Wi-Fi. Você pode destacar uma antena, eu mostrei para vocês aqui. Tá? Você pode destacar a antena que vem nele e colocar nele uma antena parabólica para levar o sinal mais longe. Obviamente, vai ter que ter uma antena parabólica do outro lado. No momento que você botar as antenas parabólicas instaladas, tem que prestar atenção nessa inclinação. Bom, então, os primeiros satélites tinham um feixe especial que iluminava toda a Terra. Tá? Então, por isso precisava de antena com uma parábola tão grande, tá? Para poder capturar o máximo do feixe possível. Tá? Atualmente, cada satélite é ocupado com diversas antenas e vários transponders. Eles conseguem, né? A tecnologia melhorou, conseguem ter um alinhamento melhor. Tá? Então, eles conseguem fazer transmissão para regiões curtas, um feixe curto da Terra. Né? Isso é um aspecto importante, porque se um satélite ele ilumina uma área grande, você tem aqui um satélite, por exemplo, ó, ele tem um determinado transponder que trabalha na faixa de frequências. Se ele ilumina uma área muito grande, ele só pode fazer uma transmissão com aquele determinado espectro. Se você tem outro satélite que faz transmissão estreita, você pode reaproveitar essa faixa para fazer várias transmissões dentro da área. Tá? Então, todas essas aqui podem ser feitas com as mesmas faixas de frequências, porque elas não vão interferir, já que pegam áreas diferentes da superfície da Terra. Tá? Então, o da esquerda é mais fácil captar o sinal dele e também mandar o sinal para ele, porque ele é mais aberto. O da direita é mais difícil fazer esse alinhamento, porém você pode reaproveitar a frequência e ele você consegue uma vazão maior de transmissão com satélite. Né? E satélite é basicamente um meio de difusão. Você transmitir com satélite para um ponto fixo ou para uma grande área não faz grande diferença. Tá? Do ponto de vista de segurança e privacidade, essa propriedade não é das melhores. Tá? Aí já precisa usar uma criptografia em cima.
Então, apesar dos sinais serem enviados e recebidos por um satélite, né, eles trafegam na velocidade da luz. A luz, a velocidade dela é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Tá? A distância de volta, por eles estarem muito altos, tá? Tem que contar o tempo de ida, tem que contar o tempo de volta, contar várias coisas, pode introduzir um retardo substancial. Tá? Dependendo, pode chegar de 250 a 300 milissegundos esse atraso. Isso significa que satélites não dão um tempo de resposta tão rápido quanto uma rede cabeada. Né? Você liga por fibra ótica, é muito mais rápido para a informação chegar. Mas isso aqui a gente está falando do tempo para a informação ir e voltar. Isso aqui não é vazão. Né? Inclusive, quem já usou rede de satélite, quem já teve a oportunidade de usar rede por satélite, ela tem uma característica. Né? Você pede, por exemplo, uma página web, e quando clica, ela leva um tempo para começar a chegar. Em compensação, quando chega, vem numa vazão absurda. Tá? Porque satélites normalmente possuem um grande campo. Uma grande campo não, possuem uma grande vazão. Bom, gente, então, com isso a gente fechou aqui o nosso conteúdo. Com isso a gente fecha o conteúdo da nossa disciplina. Tá? Alguém tem alguma dúvida, quer aproveitar para falar alguma coisa? Eu já sei que vão perguntar da prova, tá? Eu já posso falar para vocês o seguinte: a prova ela está feita, tem 10 questões, tá? A gente vai fazer pelo Google Forms. Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou, quando der horário, na verdade, antes do horário da prova, tá um pouco antes, eu já vou liberar a prova, tá? Eu vou abrir o computador aqui, eu vou estar online o tempo inteiro para se alguém tiver alguma dúvida, mas vou colocar para vocês o link, tá? Para fazer a prova. Eu vou botar um QR Code para se alguém quiser pegar do QR Code, tá? Vou deixar o meu computador com esse link para vocês poderem usar. Também vou publicar o link no Canvas, tá? Porque fica muito mais fácil para vocês. Aí vocês podem entrar lá no fórum, por exemplo, vou botar no fórum material de estudo, né? Então eu coloco lá no fórum material de estudo o link, vocês entram lá, é só clicar em cima com o computador e vocês é, vão conseguir fazer. Tá? Dá para fazer a prova com o celular? Tá. Tá? Vai ser as questões de múltipla escolha é só clicar sobre a opção que não tem grande dificuldade. Agora, a discursiva já tem questão discursiva também, tá? Vai ter que digitar. É claro que é mais difícil digitar no celular, tá? Mas dá para fazer. Tá? Então, repetindo aí, botar o link no Canvas, botar o link na tela do celular, vocês vão abrir pelo Google Forms, vão fazer e vão enviar. Tá? Só pode fazer um envio da prova. Né? Então, bastante atenção na hora de enviar, que fez o envio, vai valer o primeiro envio. Tá? Eu também vou ver se libera essa prova um pouquinho antes. Tá? Então, dá para fazer tranquilamente no nosso tempo de aula. Na verdade, com o tempo, dá para fazer 40 minutos, é mais do que o suficiente para fazer essa prova. Tá? Recomendo que dê uma estudada antes. Né? Normalmente é um erro de deixar para confiar, de ficar consultando na hora, então dá uma estudada antes. E a prova eu acho que não está muito difícil. Muito não tá nada difícil, tá a prova tranquila. Fora a prova, alguém, ou mesmo ainda a questão da prova, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A prova é a disciplina, é o conteúdo inteiro. Vitor? É todo o conteúdo. Nada. Eu estou até perguntando também. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade, para você achar que é mais fácil. Não, João Vitor, eu não vou fazer chamada, não, tá? A chamada vai ser a própria entrega da prova, né? Entregou a prova, estava presente. Não entregou a prova, não estava presente. Tá? Mas eu vou ficar o tempo inteiro no Teams aí para
Se houver alguma dúvida com relação à prova, qualquer coisa, eu poder responder a vocês. Tá? Durante todo o horário eu vou estar aqui escutando. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, não. Normalmente até o pessoal entra, né, pega aquelas orientações iniciais, depois desconecta e vai fazer a prova. Mais alguma coisa, aí, gente? Então, também se vocês estiverem estudando aí durante a semana, não surgir qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Estou sempre lendo lá, eu respondo com vocês sem problema. Né? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver na disciplina, né? Espero que tenha sido de alguma forma útil esse tipo de conhecimento para vocês. Tá? A próxima disciplina que vocês vão fazer, o nome dela é Laboratório de Rede de Computadores. Né? Como o nome fala, é uma disciplina bem mais prática, tá? Onde vocês vão poder realmente praticar um pouco da parte de configuração de rede. Tá? Então, será a continuação aí. Tá? Então, pessoal, vou então fechar aqui a câmera tudo, tá? Vou parar a gravação.